Olá, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje trazer o nosso conteúdo da semana e tem a ver com cliente oculto. Você conhece a estratégia do cliente oculto? Eu sou Ângela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e o nosso assunto desta semana é o cliente oculto. Quais os benefícios que ele gera para o seu negócio? Vamos conhecer um pouquinho? O que é o cliente oculto? O cliente oculto, na verdade, ele é um cliente real que não é do seu negócio e que ele analisa todo o processo de venda do produto ou do serviço, o atendimento, tudo que está dentro desse contexto quando ele chega na sua empresa, o processo de logística, de entrega, como que ele recebe esse produto no seu negócio. Então, ele vem a avaliar tudo o que está à disposição, os pontos específicos e depois, obviamente, que ele vai levar sugestões de melhoria para o seu negócio. E aqui nós estamos falando de vários pontos. Como que funciona esse cliente oculto? Ele analisa, inclusive, o atendimento, a postura dos seus vendedores, o tratamento que é oferecido para esse cliente na hora da venda, o conhecimento em relação ao produto ou ao serviço, se realmente a sua equipe ela conhece, ela sabe argumentar, ela defende todos os pontos que são estratégicos do seu produto ou do seu serviço, para esse cliente realmente conseguir consumir aquilo que ele está indo buscar, né? Se realmente são verídicas essas informações. Então são argumentos trabalhados na estratégia de venda. Ou seja, esse cliente oculto ele entra na pré-venda, na venda, no pós-venda. Então ele avalia todas as etapas da venda e tudo o que é oferecido para ele. O cliente oculto, o que ele faz? Ele vive a experiência de um cliente real. Então ele vai consumir o seu produto, ele vai estar no seu negócio ou o seu serviço e ele vai estar vivendo aquela experiência como se fosse esse cliente real. Porém, tem um detalhe, tudo é mensurável, critérios, olhando para vários pontos como se fosse um checklist e a partir disso ele gera um relatório para a empresa. Ao final, depois que ele é atendido, depois que ele viveu essa experiência, ele gera um relatório e esse relatório ele é discutido, ele é analisado junto com a empresa e surge daí vários pontos de melhoria contínua para essa empresa. Então, olha o quanto é importante, né? É um cliente que vai lá, que avalia e ao mesmo tempo ele dá o feedback, ao mesmo tempo ele gera essa informação para a empresa e a empresa pode trabalhar todo esse processo de melhoria. Então, ela ganha onde? Na melhoria dos processos. Então, desde a questão de meios de pagamento, formas de entrega para esse cliente desse produto ou desse serviço, a qualidade do que está sendo entregue para ele, né? Desde o atendimento até a qualidade do produto e olha como isso é importante, né? Aqui nós estamos falando de um cliente que ao mesmo tempo ele é fictício, né? Entre aspas, mas ao mesmo tempo ele se torna um cliente da sua empresa, ele experimenta e ele pode proporcionar recursos para a sua empresa melhorar o processo. Então ele gera recursos para sua liderança, ele gera recursos para vocês tomar a decisão com relação aos pontos de melhoria. E na mesma forma que nós temos dentro desse cliente oculto, a gente consegue ter muitos benefícios. O primeiro benefício é uma visão imparcial do negócio, porque ele não é o dono, ele é apenas um personagem se passando por um cliente. Então ele vai avaliar esses pontos importantes como se fosse um cliente real. Por isso que ele se torna imparcial e se traz aí insights para a empresa trabalhar através da avaliação desse profissional, através da experiência que ele viveu, né? E muitas vezes, olha que interessante, aquele que já é seu cliente, ele entra lá, ele está numa rotina, ele já sabe como que vai ser o atendimento, ele já sabe como que vai ser o processo, e aquele cliente novo, ele está avaliando tudo. Esse cliente oculto, ele vai lá com que objetivo? Para melhorar o atendimento e as expectativas desse novo cliente que chega até a sua empresa. Então, de que forma que a gente pode fazer isso? Normalmente, esse cliente oculto,
ele é um cliente que ele tem as características do seu público-alvo. Por exemplo, eu quero contratar um profissional que vai fazer cliente oculto numa concessionária. Quem é o público-alvo da concessionária? Pode ser homens, pode ser mulheres. Então a empresa ela precisa avaliar o perfil de público que ela tem para poder contratar um cliente oculto que tem as mesmas características. São pessoas acima de 40 anos, acima de 30 anos, são exigentes ou não, ou é um público que gosta de cores diferentes de carro, ou é um público mais conservador, né? Então, ou é mais ousado. Então, depende das características desse público e a partir disso tem que se contratar, então, esse cliente oculto com um perfil muito semelhante. Por quê? Para ser assertivo na hora da avaliação, porque o seu vendedor lá percebe, né? Então, ou é muito fora do contexto, né? E ele pode ter essa análise crítica, ou realmente ele tem as características do público-alvo que é do seu negócio. Então, esse é o único cuidado. O que nós precisamos entender aqui? Primeiro, então, esse benefício é visão imparcial. Segundo, melhora o atendimento e as expectativas desse cliente, acertando no público. Terceiro, entender como é ser cliente. Olha que interessante esse item. Entender como é ser cliente. O que acontece aqui? É ter clareza no conhecimento desse consumidor que está indo na sua empresa fazer o cliente oculto. O que acontece? Nós precisamos ter clientes ocultos que tenham uma comunicação adequada, que primeiro ele estude o seu produto ou o seu serviço e que ele chegue lá e questione realmente o que tem a ver com o seu negócio. Esse é um cuidado que tem que ter também para poder ter uma assertividade aí nas estratégias e na fidelização de clientes depois. E um outro olhar que é muito interessante aqui, a gente começa a pensar que quando nós contratamos um cliente oculto, esse cliente oculto ele vem com um plano de melhorias. Qual é o objetivo? Otimizar as estratégias para o seu negócio, né? Ter qualidade nesse atendimento, aprimorar esse atendimento, ter mais assertividade na marca, da forma que você busca expor essa marca no mercado, né? O branding da marca. Então, será que esse cliente, por onde que ele conheceu a empresa? Será que ele já conhece? Ou eu tenho que explicar primeiro da marca para depois falar do produto ou do serviço? Então, conquistar o maior número de clientes aqui é um dos objetivos do cliente oculto. Então, ter uma assertividade dentro dessa possibilidade de qualificar produtos e serviços. E por fim, gente, para fechar, o que a gente diria do cliente oculto? Ele é um serviço que tem grande valia com a experiência do cliente, porque ele fortalece a interação desse cliente oculto com a sua empresa, né? E ao mesmo tempo, ele cria estratégias mais assertivas para sua empresa, porque ele viveu a experiência, né? Então, isso que fica desse momento que a gente tem aqui, ok? Pergunto a você. Você já aplicou cliente oculto na sua empresa, no seu negócio? Ou você gostaria de saber mais sobre esse assunto? Gostou, se interessou e aonde que você pode buscar esse tipo de profissional? Gostou do nosso momento? Então comente aqui e lembre-se, se inscreva nos canais, curta e compartilhe e toda semana tem conteúdo novo para ajudar você a evoluir nessa jornada.